Bom dia! Sejam bem-vindas a mais uma live terapia pela palavra. Vou dar um tempinho aqui para vocês entrarem. Hoje eu entrei um pouquinho atrasada aqui, pessoal. Mas vamos que vamos, é a vida real acontecendo do lado de cá. Vou dar um tempinho para vocês entrarem. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre observar. O quanto a gente não observa as coisas, né? E o quanto a gente acaba se perdendo ao não observar. Isso é algo muito importante. Bom dia, Josi, bem-vinda! Que bom ter você aqui de novo. Hoje entrei um pouquinho atrasada aqui, Josi. Vida real acontecendo do lado de cá. Mas vamos que vamos. Hoje eu quero contar para vocês, então, a segunda parte da história, aquela que a Josi comentou na nossa live, em que a gente falou sobre Jacó e a mãe manipularem Isaac. Ó, Josi, é vida na vida, amiga, é isso aí. Aqui não tem montagem não, aqui não tem nada fake, aqui é tudo real, preto no branco. Então, hoje a gente vai falar sobre a continuação, aquilo que a Josi comentou com a gente no outro dia, que Jacó e a mãe manipularam Isaac, e aí, lá na frente, Jacó foi enganado pelo tio, né? Então, gente, o que acontece? A conta vem, né? Não adianta a gente fazer as coisas e achar que tá tudo bem, tá tudo certo, que vai dar certo, começou errado e vai terminar certo, porque não vai. A conta vem mesmo, e às vezes a conta é muito cara. Para Jacó, o preço foi alto. Então hoje a gente vai seguir aqui na história, contando o que aconteceu quando ele então seguiu viagem. Lembrando, né, na mensagem anterior, ele segue viagem, ele para pensar, ele se organiza, ele faz um memorial lá do lugar onde ele estava, para onde ele foi, tudo que aconteceu de diferente na vida dele, e aí ele chega então no seu destino. E aí fala aqui o seguinte, que Jacó chegou no povo do Oriente, que é para onde ele estava indo, onde era a casa lá do tio dele, né? E ao chegar lá, ele se deparou com um poço e fala assim: chegou a um poço situado numa área aberta. 3 rebanhos de ovelhas se aglomeravam à volta dele. Era daquele poço que os rebanhos bebiam, e ele estava coberto por uma pedra muito grande. Depois que todos do rebanho chegassem, os pastores rolariam a pedra e dariam água para as ovelhas. Em seguida, eles rolavam a pedra de volta para cobrir o poço. E aí Jacó ficou ali, né, olhando aquele movimento, e aí ele chegou perto, ele se apresentou: oi amigos, tudo bem? De onde vocês são? E aí eles disseram de onde eram. Então Jacó percebeu que eles eram da casa, da terra lá do tio dele. Ele perguntou se o tio estava bem e tal, enfim. Teve uma conversa ali com eles, né? Só que aí vem a primeira lição da nossa live de hoje. Hoje a gente vai falar sobre observar, e a gente vai observar para a gente enxergar a beleza que está além dos olhos, para a gente enxergar informações que estão além do nosso primeiro contato. Então, quando você entra em contato com uma pessoa, a gente tem uma predisposição ao julgamento. A gente tem uma predisposição a olhar para o outro e achar que o que a gente viu daquele outro, aquele primeiro impacto, é suficiente para entender o que acontece na vida dele. E não é. Porque por trás de cada... Uma vez eu escutei a
Doutora Rosana Alves falando isso numa palestra dela, ela falou, gente, por trás de cada esquisitice existe uma história. Então é isso que a gente tem que entender. Por trás de cada esquisitice existe uma história. Então você olha para uma pessoa, para uma situação, ai que esquisito, ai fulano é estranho, né? Ai que pessoa estranha, que pessoa esquisita. Não julgue. Por trás daquele comportamento que você está vendo só aqui, ó, só até onde os seus olhos enxergam, por trás daquilo existe uma história, existe uma pessoa, existe uma vida acontecendo e uma vida da qual você não tem acesso, você não sabe o que está acontecendo ali. Então vamos frear a nossa língua, frear o nosso primeiro julgamento e dar aquele segundo olhar. E foi isso que Jacó não fez. E aí ele, ao dar o palpite dele, porque além de não frear, além de julgar, ainda soltou a língua e deu um palpite, né? Porque ele falou assim pro pessoal lá, com toda aquela dinâmica do poço, né? Eu contei para vocês a dinâmica do poço para trazer essa primeira lição pra gente. E aí Jacó fala assim: ainda vai demorar para escurecer. Acho que ainda não está na hora de recolher as ovelhas, está? Ainda faz uma pergunta assim, tipo, vocês não estão sabendo, não? Deem água para os rebanhos e levem as ovelhas de volta ao pasto. Ou seja, ele acabou de chegar no lugar onde acontecia uma dinâmica, ele nem sabia o porquê da dinâmica e já chegou dando palpite, dizendo para as pessoas como é que as pessoas tinham que agir, como é que as pessoas tinham que resolver as coisas da vida delas. Te traz alguma... Te conecta aí com alguma situação da tua vida? Seja você a palpiteira ou seja alguém dando palpite na sua vida. A gente não pode entrar nesse movimento, gente. A gente não sabe o que está acontecendo a partir da página 2. Entende? Tem momentos em que a gente vê só a capa do livro. Outros momentos a gente até vê a primeira página e começa ali na introdução. Mas a partir da página 2, gente... A partir dos próximos capítulos, é só sentando e lendo o livro para entender. Então pare com isso. E aí Jacó pega e fala, né? Isso, e aí eles dizem, não, a gente não pode fazer isso. A gente tem que esperar até que todos os pastores cheguem, porque essa pedra é muito grande para a gente rolar. Só depois que todos chegarem é que o rebanho pode beber, porque aí a gente rola a pedra, o rebanho bebe, e aí então a gente segue com a nossa vida, ou seja, existia uma limitação ali, existia um problema ali que fazia com que eles não conseguissem rolar aquela pedra. Então eles não faziam da melhor maneira, não é porque eles não queriam, é porque eles não podiam, ok? Então é isso que a gente precisa se lembrar. Quando nós nos relacionarmos com as pessoas, a gente precisa entender, primeiro, que o jeito que o outro faz as coisas não é o melhor aos nossos olhos, mas pode ser o melhor que ele esteja entregando naquele momento. Não necessariamente está errado, e pode ser até que não seja o melhor dele, mas que seja tudo que ele consegue, seja tudo que ele dá conta de fazer. Então seja amorosa, seja empática com os outros e tenha compaixão com os outros e com você mesma, inclusive. Com os momentos em que você também não está entregando o seu melhor, você entende que não está entregando o seu melhor, mas você não dá conta de fazer diferente, você está fazendo o que você pode. E tá tudo bem, gente, desde que você busque aí se aprimorar, certo? E aí segue, então, enquanto eles conversavam, quem chega? A Raquel. Para quem não conhece a história de Raquel, Raquel era filha de Labão, que era o tio de Jacó, e era a filha mais bonita de Labão. A palavra diz que ela era muito formosa. E aí Jacó, quando olha para Raquel, nossa, na hora fica apaixonado. E por que a Bíblia não fala que ele fica apaixonado, mas por que eu deduzo que ele fica apaixonado? Pensando em todas as coisas que acontecem, todas as transformações químicas que acontecem no nosso cérebro a partir da paixão. Porque lembra da pedra que precisava de todos os pastores juntos para rolar a pedra? Minha gente, quando Raquel chega, Jacó olha aquela mulher e a Bíblia fala que ele, enquanto conversava, Raquel chegou. Assim que viu Raquel chegando, Jacó rolou sozinho a pedra da boca do poço. Pensa, para todos os pastores precisarem se juntar para rolar aquela pedra, eu imagino que essa pedra seja grande e pesada. Tanto que eles precisavam de todo mundo junto para rolar. Quando Raquel chega, gente, eu tenho certeza que foi paixão.
Por quê? A paixão, aliás, uma informação adicional aqui para você entender o que acontece com você. A paixão, ela te coloca num movimento de entorpecimento e ela libera estímulos em você através dos hormônios. E um dos hormônios que a paixão libera assim, em baldes, em litros, é a dopamina, que é o hormônio da motivação. E aí, a dopamina colabora na produção de adrenalina. E a adrenalina é aquele hormônio de luta ou fuga, te dá força, te dá vigor para lutar ou para fugir. Ah, minha gente, Jacó deve ter sido inundado ali de dopamina, adrenalina e pá, foi lá e rolou a pedra do poço sozinho. Pense, olha o que a paixão faz com você. Rolou a pedra do poço sozinho e depois deu água às ovelhas. Em seguida, beijou Raquel e chorou. O beijar, a gente lê só isso na Bíblia, né? Beijou Raquel. Você já pensa, pegou Raquel e deu um beijão lá nela. Não, mas naquela época era costume você beijar a mão de uma mulher, em sinal de respeito, né? Em sinal fazer o gesto assim. Então, certamente ele deu um beijo na mão de Raquel, né? E aí ele chorou, dizendo que, nossa, que com certeza Deus levou ele até Raquel, levou ele até aquele encontro, né? E aí ele foi até o tio dele, Raquel levou ele para o tio dele, e ele contou toda a história. E aí o tio dele falou, nossa, certamente você é sangue do meu sangue, fica aqui. E ele começou então a trabalhar no rebanho do tio dele. Mas aí o tio fala assim para ele, Jacó, me fala o seu preço, me fala quanto você quer ganhar, porque não é porque você é meu sobrinho, é minha família, é sangue do meu sangue, a Bíblia fala. Não é por isso que você vai trabalhar de graça. Diga-me quanto quer receber, quanto seria justo. Então aqui fica a segunda lição para você. Honrar a sua família é uma premissa para você viver bem. Só que honrar a sua família não quer dizer você ser escravo da sua família. Então tem gente que vira escravo, tem gente que simplesmente deixa a vida de lado para viver a vida dos familiares e fica ali servindo. E isso não é algo que você precise fazer, não é algo que venha para você como uma obrigação. Honrar a sua família, você honrar, você tá ali disponível sim, mas você não precisa deixar a sua vida de lado, você não precisa ficar trabalhando de graça para sua família, entende? E sem colaborar ali, sem receber ali o seu ganha-pão. Não, você honra a sua família, mas a vida precisa ter equilíbrio. Então, naquilo que você está fazendo, você precisa ter equilíbrio, até mesmo em relação a isso. E tem pessoas que se deixam de lado, que largam a sua vida para honrar a família. E Jacó estava fazendo isso, né? Apaixonado por Raquel, estava lá trabalhando para o tio de graça, felizão da vida, porque certamente estava perto de Raquel. E aí, qual que é o preço que Jacó dá para Labão? Ele fala, então, eu vou trabalhar para você por 7 anos. E ao final desses 7 anos, você vai me dar a mão da Raquel em casamento. Ah, Labão amou a ideia, né? Claro, não ia custar nada para ele. Ele ainda ia casar uma filha, o que naquela época era um valor, casar a filha. Ele aceitou. Só que aí vem a nossa terceira lição. Gente, a conta chega. Lembra que Jacó, junto com a mãe dele, enganou o pai, manipulou o pai para ganhar a bênção e tal? E fez tudo isso na calada ali da escuridão, da cegueira física de Isaac, que ele já não enxergava tão bem. Então ele fez tudo isso literalmente no escuro, pois ele recebeu na mesma moeda. Ele recebeu o mesmo, porque aí ele trabalhou 7 anos e no dia em que completaram os 7 anos, ele foi então cobrar do tio, né? Olha, agora você me dá o pagamento aí pelos meus 7 anos. E o tio, claro, fez uma festa maravilhosa de casamento, juntou a galera toda lá, comemoraram, só que na hora de consumar o casamento, que certamente era no escuro, só isso nos faz entender o que aconteceu, né? Na hora de consumar o casamento, Labão mandou a outra filha que ele tinha, que era Lia.
Lia era a filha mais velha e naquela época não se podia casar a mais nova antes da mais velha. Porém, ele não colocou as regras do jogo ali para Jacó. Ele não colocou as regras da casa dele para Jacó. Ele não colocou a informação de que Lia ainda estava solteira, mesmo tendo decorrido os 7 anos lá de espera da Raquel. E aí ele foi e mandou Lia, sem falar nada. Também manipulou, enganou Jacó. E aí, gente, é a conta que chegou. Jacó trapaceou no escuro e foi trapaceado no mesmo escuro, porque aí ele acabou consumando o casamento com Lia. E feito isso, naquela época, minha gente, acabou, é sua esposa e pronto. O que acontece? A Bíblia fala que Lia era uma mulher... Fala assim, olha, Labão tinha 2 filhas, Lia era a mais velha, Raquel a caçula. Lia tinha olhos baços, algumas traduções trazem como meigos, mas a maioria, a tradução literal é cansado, olho desanimado. O que acontecia com Lia naquela época para ela estar com os olhos cansados, para ela não ter uma boa feição, nós não sabemos. O fato é que Lia não agradava aos olhos de Jacó. E dizia assim ainda a Bíblia, mas Raquel era de uma beleza impressionante e Jacó amava Raquel. Então imagina esse homem acordando no dia seguinte, dando de cara com a irmã, que não despertou nenhum interesse nele. Cadê a minha esposa? Aí ele foi cobrar de Labão. E aí Labão explica para ele a tradição, que primeiro tinha que ser a filha mais velha, mas que ele poderia, passada a semana de lua de mel com Lia, que Labão daria para ele também Raquel. Então ele ficaria com 2 esposas. Porém, ele teria que trabalhar mais 7 anos para Labão. Então, a trapaça dele com o pai custaram 14 anos de trabalho e mais a frustração, mais a sensação de engano, e não parou por aí, porque vocês vão ver mais adiante que Labão era terrível, gente. Ele seguiu fazendo um monte de coisinhas, um monte de trapacinhas ali, enganando Jacó. Jacó realmente teve que ir se organizando para se desvencilhar daquela teia ali onde ele se colocou no momento em que ele trapaceou o pai lá atrás. E aí então ele diz, combinado. E aí passou uma semana da lua de mel com Lia, ele também teve Raquel, recebeu Raquel. Só que imagina que Lia não era a esposa amada, não era a esposa que ele queria, Raquel é quem era. Então pensa como que era a relação dele com Lia. Como eram ali os dias daquela mulher, o quanto ela era rejeitada. E para ter se passado todo esse tempo e ela não ter casado, então eu imagino que ela realmente fosse alguém rejeitada pela sociedade. Porque as pessoas não viam nela a beleza que havia nela. A beleza que os olhos não enxergavam. Então eu quero falar com você que de repente não se sente assim tão bem vista, você que não olha no espelho e não gosta do que vê. Existem muitas pessoas que não gostam do que veem. E por que você não gosta? Porque existe um padrão externo, existe um padrão da sociedade. Só que é necessário que você entenda que cada um tem a sua beleza, cada um tem a particularidade do seu ser, e você é linda e perfeita dentro das suas imperfeições, assim como eu, assim como todas nós. Gente, essa busca incansável pela perfeição, por lapidar a casca aqui do lado de fora, é tão inútil, é tão desnecessária, porque o que realmente importa no ser humano é invisível aos olhos. Somente quem consegue enxergar com os olhos da alma, quem consegue dar o segundo olhar, é que consegue acessar a verdadeira beleza. E essa verdadeira beleza de Lia, quem encontrou e quem mostrou para ela? Deus. Porque aí, a nossa última lição dessa manhã, Deus enxerga você.
E Ele dá para você aquilo que você merece a partir do teu coração, a partir de quem você é e não de quem você aparenta ser, a partir daquilo que Ele te criou para ser e do quanto você honra quem Ele te criou para ser. Porque a palavra fala assim, olha, quando Deus viu que Lia era menos amada, fez dela uma mulher fértil, enquanto Raquel era estéril. Ah, então Raquel foi castigada por ser bonita? Não, existe todo um processo aí de ascendência para descendência da esterilidade. Já começou com Sara, passou para Rebeca e agora também para Raquel. E tudo isso a gente vai falar num outro momento a respeito dos planos de Deus e do quanto Ele quer que nós vivamos na dependência dEle, tá? Mas a gente vai falar disso mais pra frente. Hoje eu quero ficar aqui em Lia. Deus fez dela uma mulher fértil e ela engravidou muitas vezes. Só que aí, a última lição dessa manhã que eu quero deixar para você é o quanto, mesmo Deus te valorizando, você se desvaloriza. Você se desvaloriza demais. Você não consegue se conectar com a verdadeira fonte de vida que é Deus em você e dar para você o valor que Ele já te deu. Porque olha o que Lia faz. Ela engravidou e teve um filho. Deu a ele o nome de Ruben, que significa, veja, é um menino. E disse, sem dúvida é um sinal de que Deus olhou para a minha desgraça. Um sinal de que agora o meu marido há de me amar. Onde estava o olhar de Lia? Em Jacó, não estava nela. Não estava na graça da maternidade, no quanto Deus a presenteou com aquele filho. Não, o olhar dela estava lá em Jacó. Nossa, agora com esse filho ele há de me amar. Não aconteceu, porque ela chegou no segundo filho, teve outro menino e disse, Deus soube que eu era menos amada e me deu este filho também. E deu a ele o nome de Simeão. Deus ouviu. Então, mais uma vez, ela se moveu para dar o nome do filho, que naquela época tinha grande significado. Lembra que nós já falamos nas lives anteriores? Então, ela deu o nome do filho de Deus ouviu, Simeão, pensando no quanto ela era menos amada e não no quanto ela era agraciada por Deus. Então, mais uma vez, o pensamento, o olhar dela estava em Jacó e não nela. E aí, ela engravidou de novo outro menino e disse, quem sabe agora meu marido se afeiçoará a mim? Já lhe dei 3 filhos, por isso deu a ele o nome de Levi, afeição. Mais uma vez ela deu o nome do menino pensando em Jacó, pensando no que aquele filho e aquela gravidez, aquele movimento poderiam fazer com o coração de Jacó. Mas, gente, não aconteceu, não alcançou o coração de Jacó. Por quê? Não é aquilo que você faz que traz para você o valor, não é aquilo que você entrega para o outro, não é ter filho que vai fazer alguém te amar, não é ser a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor profissional, a melhor filha, não, é ser você na sua melhor versão, dentro daquilo que Deus te criou para ser. Lia deu para ele 3 filhos, colocou os nomes direcionados ao que ela queria receber de Jacó e ela não foi vista e não foi amada. E aí, finalmente, Lia se conectou com o verdadeiro amor da vida dela no 4º filho. Olha o que aconteceu. Tempos depois, engravidou do 4º filho e disse, desta vez louvarei ao Senhor. E deu ao menino o nome de Judá, que é louvado seja Deus, e não teve mais filhos. Lia precisou passar por 4 gestações, muita frustração, muita expectativa não alcançada para entender a quem ela devia dar honra, quem ela devia louvar, que é a Deus. E, gente, alguém aqui já ouviu falar do leão da tribo de Judá?
que é o próprio Deus chamado de leão da tribo de Judá. Então pense que de Judá saiu uma das tribos mais importantes, que a gente vai chegar lá ainda, das 12 tribos de Israel. Foi do filho de Lia, a preterida, e não de Raquel, a preferida. Dos filhos de Raquel também nós temos lá, né? Porque lá pra frente ela teve, tá, gente? Então a gente vai conversar sobre isso lá na frente. Mas foi do filho de Lia, uma das principais tribos, tanto que existe o nome leão da tribo de Judá. Então, gente, pare e pense no quanto Deus honra aqueles que o honram, aqueles que entendem o seu valor, aqueles que entendem quem são, para que foram criados, qual o seu papel nessa terra. Você não está aqui para agradar pessoas, você está aqui para agradar a Deus. Olha a Josi falando, eu estava digitando exatamente isso agora, que lindo. É, Josi, não é maravilhoso? O jeito, a forma como Deus age, gente. Deus é maravilhoso, a palavra fala que ele pega aqueles que não são para confundir os que são. Ele pega o mais fraco e põe sobre o mais forte. É isso que ele faz. Então, se você se sente diminuído, menosprezado por causa dos valores desse mundo, coloca uma coisa na sua cabeça, minha querida mulher linda e maravilhosa, dentro da imperfeição que é a perfeição de Deus. Você não está aqui para agradar a esse mundo. Você não está aqui para agradar pessoas. Você não está aqui para fazer aquilo que os outros querem que você faça, para ter o corpo que querem que você tenha, o rosto que querem que você tenha, o cabelo que querem que você tenha, porque, gente, isso é uma prisão. Isso é utopia, isso é tentar alcançar um resultado que você não vai alcançar, porque não tem como você alcançar deixando de ser você. No outro dia eu estava lendo algo que eu parei e falei, gente, que triste isso. Tem as Kardashian lá, eu nem sei o nome delas direito, assim, eu sei que tem esse sobrenome aí, as Kardashian, né? Eu não acompanho esse tipo de notícia, eu realmente sou meio alienada em relação a essas questões do mundo, assim, gente, de verdade, sem demagogia, eu sou alienada em relação a isso, porque eu quero mais me aprofundar nos meus estudos, me aprofundar no conhecimento do ser humano e não me aprofundar naquilo que o mundo tá me mandando aí do lado de fora. Mas aí eu li uma notícia porque estava falando sobre o quanto está crescente a necessidade de cirurgias estéticas e o quanto as mulheres estão sendo guiadas por essas modas, por esses modelos externos absurdos e que às vezes nem agradam. E aí me parece que num primeiro momento a moda era um corpão violão, um bumbum muito grande, um peito bem grande, um seio bem grande e tal, porque as Kardashian eram assim, elas eram todas robustas assim, cheias de curvas e tal. E aí o que as meninas fizeram? Foram lá e colocaram um monte de silicone no seio, no bumbum, e mudaram o rosto também, porque parece que o rosto precisava ser mais quadrado, enfim, os detalhes lá, né? Mudaram. Só que aí as Kardashian decidiram mudar o corpo delas e o rosto delas, porque já não estava mais legal daquele jeito. Então elas tiraram lá as suas medidas, elas emagreceram, elas mexeram no rosto, sei lá o que elas fizeram, eu só sei que elas se modificaram. E aí o que aconteceu? Um monte de copiazinha de Kardashian de novo. As mulheres que tinham feito os procedimentos para ficarem como elas, agora estavam querendo desfazer os procedimentos e fazer outros para ficarem como o novo perfil delas. Gente, vocês conseguem se conectar com a loucura que é isso? Com a doença que é isso? Você se olhar no espelho e não se achar bonita porque você está se comparando com alguém que não tem nada a ver com você, que é outra pessoa, que tem outros propósitos de vida, e você não está se achando boa o suficiente porque você está se comparando com essa pessoa. E isso eu estou falando de comparação física, usando essa matéria aí que eu li sobre essas moças, mas tem as questões intelectuais, as questões emocionais, as questões financeiras. Gente, quanta comparação inútil. Quanta comparação inútil, levando você para um lugar distante da vontade de Deus para sua vida. Querida mulher, sai desse lugar pelo amor de Deus.
Vai para o lugar de autenticidade, para ser quem você é, para ser quem Deus te criou para ser. E não o que o mundo, a mídia, veio aí também o filme da Barbie. Gente do céu, eu pensei, meu Deus, como essas mulheres estão perdidas daquilo que Deus quer para elas, porque aí eu vi um monte de gente vestida de rosa, e aí não sei quem fazendo lipo e fazendo não sei o que, tirando costela para ficar com a cintura da Barbie. Gente do céu, o que é isso? Isso já existia, né? Desde que o mundo é mundo, a gente vive de uma forma errada para fora, mas nos dias atuais a coisa tá feia. E eu trouxe aqui então esse capítulo falando para você, olha Suzana, infelizmente é assim com a mulher, somos cobradas demais para sermos perfeitas fisicamente. É verdade, Suzana, nós somos cobradas, mas sabe por quê? Olha, muito pesado isso. Sim, Suzana, só que as pessoas só fazem com a gente o que a gente permite. Se estão nos cobrando, cabe a nós nos posicionarmos e dizermos não, chega. Tem coisa aí em você que você não gosta? Deve ter. Em mim tem muitas coisas que eu não gosto. Só que sabe o que eu faço? Eu olho aqui, tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali que você fala, ai, nossa, queria tanto ter uma coisa assim, queria tanto não sei o que lá. Mas eu penso, o importante é o conjunto da obra. E o conjunto da obra eu amo quem Deus me fez para ser, eu amo aquilo que Ele me entregou. Gente, isso não é da boca para fora. Você realmente tem que encontrar um lugar de alto amor, de autovalorização, de olhar para você, valorizar aquilo que você tem de melhor e não ficar você mesmo exaltando os seus defeitos e falando, ai, mas eu tenho isso, ai, mas eu tenho aquilo, ai, mas agora eu tenho que ser assim, agora eu tenho que ser assado, eu tenho que ser magra, eu tenho que ser mais cheinha, eu tenho que ser loira, eu tenho que ser morena, o cabelo tem que estar comprido. Gente, no outro dia também eu tava vendo um vídeo de uma pessoa, né, fazendo um estudo sobre autoestima, e aí foi falando assim de tempos em tempos, né, quais eram os visuais das mulheres. E aí eu fui vendo, gente, um bando de robozinho. Olha, Suzana, até as pessoas da família cobram. Tive bebê há 6 meses e me cobram muito para que volte ao meu corpo, como se só isso fosse o mais importante. Mesmo eu na luta de cuidar da minha bebê. Suzana, minha querida, você teve bebê há 6 meses. Você sabe com o que você tem que se importar agora? Com a sua bebê que está na fase oral, querendo mamãe, querendo o cheiro de mamãe, querendo mamar no seio, sabe? Querendo aprender as coisas. E é claro que cuidar de você faz parte de alto amor, faz parte de saúde, mas sem cobrança. E outra coisa é se olhar no espelho e se agradar do que vê, você se agradar e não querer agradar o outro. Porque a opinião do outro é só a opinião do outro. E nós nunca vamos conseguir agradar a todos. Jamais, nem Jesus, gente, o perfeito, o maravilhoso nessa terra conseguiu. O que dirá nós? Não, de jeito nenhum. É olhar para você, seguir aí cuidando da tua bebê, que Deus abençoe, que ela cresça linda em graça, em sabedoria, em saúde, que você também se descubra maravilhosa como mãe, porque é a fase mais maravilhosa e ao mesmo tempo mais desafiadora da vida de uma mulher. O primeiro ano do meu filho, para mim, foi muito desafiador em muitos aspectos. Então são hormônios todos bagunçados aí, tentando entrar pro lugar, e é aquele serzinho novo para você cuidar. Suzana, toda a sua energia, o seu amor, a sua concentração estejam agora na sua bebê. E em você também em relação a bem-estar, não em relação à ditadura. Amém. Que bom que você colocou um amém aqui, que bom que você recebeu isso, Suzana. Guarda isso no seu coração, não fica nesse lugar, de jeito nenhum. E é isso, minha gente. Vamos sair da obrigatoriedade, vamos sair da ditadura, da moda, do que os outros... Outra coisa também, todas essas receitas mirabolantes. Acorda às 5 da manhã, toma banho gelado, faz não sei o que, faz não sei o que, e meio-dia você tá lá linda, maravilhosa e maquiada e pronta para sua vida e para um almoço perfeito em família. Ah, gente, vamos chegar aqui na realidade?
Primeiro que tem gente que funciona melhor de manhã, tem gente que funciona melhor à noite, tem gente que funciona melhor à tarde. Você tem que cuidar de você, cuidar do teu corpo, da tua saúde, da tua alimentação e tudo mais, né? Da sua saúde mental, emocional, espiritual, sim, mas dentro do seu jeito, do seu molde, do seu ritmo. Encontre o seu modo de funcionamento e seja fiel a você, a como você funciona, ao que você faz de bom e que dá resultado para você. Não importa o que os outros digam. E aí você fala assim, ai Pri, mas eu nem sei. Eu nem sei o que é bom para mim, eu nem sei como é que eu funciono. Você não sabe? Então, ó, silencia todas as vozes aqui do lado de fora. Fica quietinho para eu gostar de vocês aí. Sabe aquilo que até as pessoas que a gente ama vem só dentro de você pensar, ai, olha, fica quietinho para eu continuar gostando de você, me deixa aqui quietinha no meu canto, me deixa me organizar aqui, viu? Então, ó, silencia tudo que tá do lado de fora, silencia a sua mente tagarela, se volta para dentro de você, respira, calma teu coração e pergunta pro teu Pai, qual é o molde, o que funciona para você, o que dá certo para você. E Ele vai te entregar todo o caminho. Eu tô te dizendo isso como profissional da área, falando para você se interiorizar e como uma mulher que, assim como você, também estava aqui, ó, num turbilhão de coisas e que eu só organizei quando eu silenciei tudo do lado de fora. Silenciei tudo, falei quieto, todo mundo quieto. Mente, quieta, me deixa parar aqui, me deixa me conectar comigo mesma, com o meu self, com a minha essência, com o Espírito Santo de Deus em mim e encontrar a minha receita, o meu modus operandi, o meu jeito de funcionar, o meu jeito de existir. E é isso que eu quero deixar hoje para você. Encontre o seu jeito de existir. Pare e observe. Observe-se. Compreenda-se, conheça-se e torne-se quem Deus te criou para ser. Essa é a mensagem dessa manhã. Espero que encontre aí solo fértil no teu coração e vamos orar pedindo para Deus nos dar essa direção. Querido Deus, Pai amado e adorado, alcança, Senhor, o coração de todas essas mulheres maravilhosas que estão aqui. Em especial peço pela Suzana, Deus, que trouxe esse relato aqui pra gente e que precisa muito se concentrar nela e nesse dom maravilhoso que o Senhor deu para ela, que é o dom da maternidade. Deus, alcance todas essas mulheres e mostre para elas o valor de cada uma. Mostre para elas que elas não precisam ser o que os outros querem que elas sejam. Não, que elas sejam apenas aquelas que o Senhor as criou para ser, Deus. Que elas se tornem verdadeiras, íntegras e completas na sua presença e na sua direção. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Olha, Suzana aqui, maravilhosa palavra. Amém, Suzana. Que ela frutifique no seu coração. Que vocês fiquem realmente com o bem que há em vocês e deixe o mal que há no mundo, que há nas pessoas, que há do lado de fora, ó, do lado de fora. Princípio da constelação sistêmica familiar. Eu deixo com o outro o que é do outro e fico apenas com o que é meu. Então eu quero terminar desejando isso, que vocês fiquem apenas com o que é de vocês. E se essa live fez sentido para você, encontrou lugar fértil aí no seu coração, encaminha para suas amigas, encaminha para todos, para que essa mensagem chegue mais adiante, para que as pessoas alcancem esse lugar de consolo, de conforto que é dentro de nós, porque como a nossa comunidade que vem aí, hein, gente? Eu sou casa, você é casa, é morada de Deus, você é o seu lugar no mundo e dentro de você ninguém tem o direito de entrar e bagunçar, não. Então, ó, passa a chave na sua porta aí e abre só para aqueles que vierem para edificar, para te tornar ainda melhor do que você já é. Combinado? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã às 8 horas. Tchau, tchau!